Epa, e aí, seu Daniel? Oi, Elton, boa tarde, meu querido. Boa tarde. Esse quarto aí não é o seu, né? É da minha filha. É, já deu para ver aí pelas fotos que é o quarto que não é muito bem o De- seu quarto. Tudo bem, Não, ela é tá da minha tocando violão filha. direitinho, cara? Tem um violão ali atrás, cor de É, rosa. ela tá com vontade de aprender, mas vamos ver se vai dar certo. Ah, que ótimo, que ótimo. Bom, É, Daniel, é, obrigado aí por sua disponibilidade aqui. Faz muito tempo que a gente não se vê, né, rapaz? E nossa senhora, o quê? 4 anos, né? é Não por é isso aí, mesmo? né? Por O aí tempo passou mesmo. rápido. Eu que te agradeço, muito obrigado, Elton, por me convidar. Nossa, muito obrigado mesmo. Assim a gente se vê, né? Rapaz, eu tô fazendo um pouco disso. Tem gente que eu não vejo há muito tempo, eu chamo, a gente faz uma live e aí vamos, como eu te disse, conversando um pouco, porque aí não é assim, né? Sim, O que a gente faria num boteco com mais, exatamente. com outros Exatamente. equipamentos, digamos assim, né? Aqui a gente faz sem a cachaça, mas faz com o gosto da conversa, né? Claro, claro. E é isso mesmo. Então, eu estava falando aqui, Daniel, que você é um Hum, especialista em Tomás, né? Fez mestrado e doutorado nisso, é professor da área de filosofia medieval, né? De pensamento medieval na Universidade de UFS, né? Aí Federal. vocês falam Isso. UFES, UFES, a gente fala eu, eu, UFES. UFES também é a do Espírito Santo, só que ela é Isso, UFES, né? Então, que é isso. Federal de Sergipe. E Uhum. nós aí conhecemos numa situação que não era muito comum desenvolver Não, amizades, né? E graças a Deus perfeitamente. conseguimos. E isso é uma coisa muito boa. Nós nos conhecemos num concurso, éramos Exato. competidores e, Exato. e saímos todos os dias com mais outras duas pessoas Aham. e tomávamos uma depois das provas, né? Então Exatamente. era uma situação mais ou menos assim, foi um período muito bom e boas pessoas, foi muito bom também, que a gente se conheceu e tá todo mundo daquele concurso, todo mundo trabalhando, né? Então você vê que era um concurso que era questão de tempo mesmo, né? Era exatamente, Para exatamente. cada Era só uma questão um, de tempo. para cada um, né? E foi a melhor parte do concurso, Elton. Foi, foi. Foi conhecer vocês e realmente a gente sair para conversar e para fazer amizade. Para mim, o ganho do concurso foram vocês. Eu digo De mesmo, eu fato. digo mesmo. Mas isso é bom porque eu acho que a filosofia é um pouco uma área capaz disso, né? Assim, da gente competir, mas está todo mundo a favor do bem de todo mundo, né? Assim, e isso aqui é uma coisa que Exato. eu acho assim que é muito típico, quer dizer, uma possibilidade muito possível na filosofia, né? E pessoas que nunca Uhum. se conheceram, se conhecem e aí vão digamos assim, para a amizade mesmo, ao invés de somente para o pega para capar, né? Para outras coisas. Mas sigamos. E aí temos que, depois da Exato. pandemia, eu tenho que visitar Aracaju, né? Dar uma Por passeadinha aí na favor, praia. por Para favor. tudo bem. Mas, ô, Daniel, o que eu tenho aqui, que eu já te falei um pouco, né? Minha preocupação, assim, Aham. atualmente, com a questão da filosofia, no geral, né? E aí Tomás é só mais um caso, a filosofia medieval é uma, digamos, particularidade, mas é que tem muita gente na internet, às vezes oferecendo curso, às vezes assim, uma série de coisas, se colocando na condição de quem pode dizer sobre aquilo. Eu acho que, né, qualquer pessoa pode ser leitura, mas há uma diferença do trabalho profissional acadêmico. E essa diferença, ela tem pontos específicos, né? Quem trabalha profissionalmente com a filosofia tem que passar recorrentemente por avaliações, né? Aham. Como é que se pode dizer? Por confrontos, né? Confrontos não no sentido de briga, mas de expor, ser contraditado, né? Quer quando a gente Perfeito. está fazendo mestrado e doutorado, que vai passar por uma banca de outros especialistas, Aham. quer quando a gente manda artigo para publicar em revista, que também é Perfeito. avaliado por outros especialistas. Perfeito. Perfeito. Pode ser que de vez em quando o especialista não seja lá tão bom assim, mas no geral nós temos, né, esse Aham. espaço de prova mesmo, né, de nos provarmos
sempre, e isso dá um padrão, né? Que Uhum. muitas vezes nós pecamos, porque a universidade acaba ficando muito dentro de si mesma, isso é muito ruim, por isso que eu estou fazendo as lives, porque Uhum. um modo para mim de sair da universidade, né? De Perfeito. facultar a todo mundo a possibilidade de saber o que se fala lá, entre outras coisas. Então, Uhum. e aí o que acontece? Muita gente vai, olha para a universidade e vê que é uma coisa muitas vezes especializada e tudo, se afasta daquilo, mas cai nos contos assim dos vigários de internet, né? Que vão aí Aham. apresentando autores, se colocando, sendo especialistas por si mesmos, né? E se colocando nessas condições, muitas vezes sem o contraditório, publicando sempre coisas dentro do mesmo grupo, sem, né, pessoas que são capazes de contraditar aquilo. Então, eu mesmo já tive artigos que foram detonados por gente que detonou e foi ótimo, porque aí eu pude melhorar, Uhum. e tem gente que detonou e não sabia Sim. nada. Mas se eu não tivesse Aham. confrontado, nunca teria sido nem detonado, nem de um jeito nem de outro. Né? Perfeito. E já Aham. tive, felizmente, tem artigos que foram aprovados sem nenhum porém. Né? Então, assim, Aham. faz parte do jogo acadêmico. E eu queria isso, quer dizer, assim, que a gente pudesse conversar, falar um pouco sobre Tomás, como é que é ler isso, esse trabalho da filosofia hoje, a importância que ele tem. E também Uhum. ser isso, assim, por exemplo, de minha parte, né? Como eu acredito no seu trabalho, acho que você é uma pessoa séria, acho que você também é uma pessoa aberta, porque, né, se alguém Uhum. mandar um e-mail para você, alguma coisa, você não vai se Completamente. fechar. Então, Nem eu tem penso que, condição. nesse sentido, é também não só conversar, mas também apontar, sabe? Fala, olha, Sim. você está querendo estudar filosofia medieval, tem um cara aqui que Aham. está Aham. ali, é conhecido nosso, não vai lhe Aham. Sim, falar sim. nenhuma miséria, não vai lhe cobrar R$ 600 por um curso em 2 minutos, e você Exato, pode ter uma, perfeito. uma... Per- Porque o negócio é esse, Perfeito, cara. Eu vi perfeito. esses dias, eu dou aula de mitologia em filosofia 1, né? Eu vi um curso Aham. esses dias de mitologia que eu falei, esse curso eu dou, né? Vou ganhar Meus dinheiro. alunos fazem tudo de graça lá na universidade. Mas é isso, assim, tem muita gente ganhando dinheiro na internet, Aham. de forma honesta, mas alguns de forma apenas, né, por falta de opções para os alunos. Então, um pouco a ideia é essa. E aí eu Perfeito. queria, Daniel, começar primeiro perguntando assim, um pouco da sua trajetória e como é que desenvolveu esse interesse pela filosofia medieval e São Tomás, né? E Tomás de Aquino. Ah, é ótimo. Ótimo, obrigado, Elton. Ótimo, ótimo começar assim. Então, aí falar da minha trajetória, da minha relação com o Tomás de Aquino, com a filosofia medieval, é relembrado de o ano que eu ingressei na Universidade Federal da Bahia, que eu tinha, eu acho que de 21 para 22 anos, quando eu ingressei na Universidade Federal da Bahia para fazer o bacharelado em filosofia. E assim que eu cheguei, em 2007, logo no primeiro semestre da graduação, assim, eu não tinha nem, nada em mente assim sobre filosofia medieval ou Tomás de Aquino. E assim que eu cheguei lá, no primeiro semestre da graduação, eu estava tendo aula com a professora Nancy, que é muito conhecida, professora fantástica. Ela estava dando. A gente estava lendo a Odisseia. Era um curso muito bom, só que aí por alguma razão. Não, por alguma razão não. A professora acabou sofrendo um acidente, aí um outro professor substituiu a professora. E era o professor Márcio Dami, né, que acabou, de certo modo, me adotando, porque aí eu o conheci no primeiro semestre da graduação e o larguei quando defendi o doutorado. Então, assim, ele praticamente me adotou, né? Me adotou ao longo de 8, 9, 10 anos, ele praticamente me adotou. E aí eu me interessei pela figura do professor Márcio Dami, né? Eu vi aquela figura ali, o modo como ele estava administrando a aula, então foi pela figura dele eu o vi e me encantei, assim, realmente me apaixonei assim. Falei, pô, que professor massa. E aí, quando fui conversar com ele, falei, professor, eu quero pesquisar. Eu não sabia o que era nada disso. Aí ele falou, então vai ler Tomás de Aquino. Assim, sabe, sem nenhum. Sem assim, vai ler Tomás de Aquino. Aí me passou o texto. Cara, cara, eu quero estudar esse autor aqui, eu quero realmente estudar. E é isso em 2007.
Aí foi um longo processo de um ano para conseguir iniciar a iniciação científica, né? Porque eu comecei em 2007, mas aí em 2008. E aí Tá travando um pouco, fiz Evaniel. 2008, sim, A caiu. internet está travando um pouco. Mas aí Tá, vamos, a vamos minha ou a continuar tua? tentando aí. Pronto, pronto. Então, 2007 eu comecei a pesquisar o Tomás de Aquino, assim, enfim, pesquisar como estudante. Logo no primeiro semestre já comecei a ler o Tomás de Aquino. Aí 2008, 2009, 2010, aí eu comecei a elaborar propriamente um projeto, né, em Tomás de Aquino. Impressionante, assim, porque realmente foi desde o início com o Tomás de Aquino. E aí, 2008, 2009, eu fiz iniciação científica 1, 2009, 2010, iniciação científica 2. Aí, como resultado, eu fiz uma monografia sobre o Tomás de Aquino, né, sobre a noção de criação. E aí comecei a trabalhar um tema de metafísica em Tomás de Aquino, que foi a noção de criação. Isso no término de 2010. Quando foi início de 2011, eu fiz o bacharelado, né? Terminei. Aí fui fazer o mestrado na Unicamp com o mesmo professor. Porque nesse período o professor se mudou para a Unicamp, né? Ele passou no concurso lá e foi embora. E antes de ir embora, ele lançou a proposta se eu queria continuar estudo em Tomás de Aquino na Unicamp. E aí, como eu ouvi falar da estrutura e tudo mais, na verdade eu tinha ido lá no período da graduação apresentar trabalho sobre Tomás de Aquino e tudo mais, tinha me encantado pela biblioteca, tinha visto que tinha as obras latinas, tinha tudo que eu precisava lá, tudo, tudo, tudo. E aí quando ele lançou a proposta, aí o difícil foi convencer a esposa, né, a ir embora. Mas aí com muito jogo de cintura eu consegui convencer a esposa a ir embora. E aí fui fazer o mestrado lá em Tomás de Aquino. E aí o mestrado eu fiz. Na monografia eu estudei a noção de criação numa perspectiva filosófica. Aí no mestrado eu quis estudar ainda a noção de criação. Só que aí eu quis já estudar criação com um certo diálogo com a filosofia da natureza, né? Porque a noção de criação ela tem uma perspectiva teológica propriamente, né? Uma perspectiva bíblico-teológica e tem uma perspectiva filosófica que é metafísica. Só que aí, quando eu fui fazer a dissertação de mestrado, eu percebi que eu precisava trabalhar também algumas noções de filosofia da natureza para entender a noção de criação. Aí fiz uma relação entre a cosmologia, o que eu chamo de cosmologia, né? Não eu, enfim, o que se chama de cosmologia e metafísica, né? Para entender a criação. E aí no doutorado eu resolvi trabalhar só a filosofia da natureza do Tomás de Aquino, que inclusive foi uma ousadia da minha parte, que eu achei, lá no mestrado eu achei algumas coisas sobre o Tomás com relação ao Aristóteles, porque a tradição sempre nos disse que o Tomás de Aquino batizou Aristóteles e que o Tomás de Aquino, ele sempre está de acordo com Aristóteles. E aí, na medida em que eu fui aprofundando, eu comecei a perceber que não era bem assim e que, inclusive, em alguns momentos, o Tomás de Aquino ele é explícito em se colocar contra o Aristóteles, inclusive com frases fortes, como, por exemplo, falso, não verdadeiro, com relação a Aristóteles. Eu falei, caramba, eu encontrei um motivo de tese. O Tomás de Aquino dizendo que o Aristóteles é falso. E aí me aventurei a escrever uma tese de doutorado sobre o Tomás de Aquino criticando Aristóteles no âmbito da filosofia da natureza. E aí fiz a tese, né, defendi no final de 2016 sobre o Tomás. Então a tese é sobre a filosofia da natureza em Tomás de Aquino na medida em que ele critica Aristóteles. E depois que eu terminei a tese, eu fiz o pós-doutorado na UFBA, aí voltei para a UFBA depois do doutorado. Voltei para a UFBA. Então, fiz a graduação na UFBA, e aí fiz o mestrado, doutorado na Unicamp, e voltei para a UFBA, continuando com o Tomás de Aquino. Aí agora no pós-doutorado eu fui trabalhar um pouco o vínculo que o Tomás de Aquino, a leitura que o Tomás de Aquino faz de uma expressão latina que é anima mundi, né? É a alma do mundo. O que é que o Tomás de Aquino está entendendo como alma do mundo, que na verdade não é uma noção dele, é uma noção que ele atribui a outros. E aí eu fui tentar entender, sobretudo a três autores, na verdade dois autores, ao Varrão, ao Platão e ao que ele chama de platônicos. Platonici, na verdade em latim, né, os platônicos. E aí o pós-doutorado eu tentei entender como o Tomás de Aquino
ler essa noção de alma do mundo em Varrão, que é um filósofo romano, em Platão e nos platônicos, no Platônico. E aí tem essa trajetória vinculada ao Tomás de Aquino e é o que eu mais leio, é o Tomás de Aquino. Deu para perceber aí, né? Porque é muito, realmente muito raro. No primeiro desculpa, semestre Elton. decidir, né? Iniciação científica 1, iniciação científica 2, monografia, mestrado, doutorado, pós-doutorado e os artigos acadêmicos. Tudo Tomás de Aquino. Então, mas eu não sou um tomista no sentido religioso, isso tem que ficar claro. Eu não sou um tomista no sentido religioso, não. Eu critico Tomás de Aquino, inclusive agora estou preparando uma crítica ao Tomás, a partir de uma filósofa do século XIV, que é Christine de Pizan. E aí eu estou agora interessado em criticar o Tomás de Aquino, com todo respeito, mas eu estou interessado em criticar o Tomás de Aquino. Então, sim, mas você estava falando, me desculpe, eu te interrompi. Não, é com os argumentos filosóficos, né? Porque quando a gente fala crítica, as pessoas acham que é falar mal. Não, nem pensar. Vai ficar claro. Exato, perfeito. Não é falar mal, entendam. Fique claro. Não é. Aparecendo aqui dois ex-alunos seus, acho que um é Davi, acho que é Frei Davi. O Frei Davi, obrigado, Frei Davi, pela presença. Teve como professor e teve outro aqui, que eu vou achar agora, que é Adeilson, que também falou aí que foi seu aluno. Sim. São ambos da Faculdade Católica de Feira. Obrigado pela presença. Então, beleza. E entrou aqui um torcedor do Bahia, rapaz, aí que eu tô até... Eita, poxa! A internet ficar ruim por causa disso aí. Eixe! Vai dar certo. Vai dar certo. Evanel, você falou aí da biblioteca da Unicamp. Eu fui na biblioteca da Unicamp em 94, eu acho. Porque meu irmão fez mestrado na Unicamp, só que ele fez na parte de ciência da computação, né? E aí eu tava Vini também foi aluno seu, eu acho, né? Vini Leite aqui, eu acho que é isso que ele quis dizer. Ou é torcedor do Bahia? O Vinícius! Vai dar problema na... Obrigado, Vinícius, pela presença. Sim, foi meu estudante lá na Católica. Aí eu fui nessa biblioteca, rapaz, e fiquei impressionado também. Inclusive, a Unicamp é impressionante, né, cara? A Unicamp é impressionante. Assim, você pega ônibus para rodar e tal. E era isso que você falou. Você ia na biblioteca e tinha praticamente tudo que você procura, né? E eu me lembro que é isso. Meu irmão, ele ainda estava fazendo mestrado. Aí, assim, nos dias que eu fiquei lá, eu ia com ele de manhã para a universidade. Ele ficava lá no parte da informática, que não tinha nada a ver, né? E eu ia lá para a parte da biblioteca das humanidades ali, e fiquei realmente encantado, é um lugar realmente encantador. E depois eu acho assim que a biblioteca, duas bibliotecas que eu conheci que eu gostei muito também foi a do FRJ, principalmente a do IFIX, que era onde eu fiz um tempo, estudei um tempo lá, e a da USP, né? Que aí depois também eu fui a da USP também é muito boa. Ô, Elton, rapidinho, Elton. Sim. Você tocou aí na Unicamp. Eu realmente eu respirei aquele ambiente por 6 anos, assim, de um modo muito intenso. Realmente foi um período da minha vida, assim, espetacular, que eu respirava aquele ambiente, de fato, muito propício à formação, e eu realmente acho uma dádiva divina ter conseguido estudar ali, realmente, para mim. Não quero voltar. Estou muito feliz na Universidade Federal de Sergipe, não quero sair da Universidade Federal de Sergipe, mas eu realmente louvo muito a Unicamp, foi um período. E essas bibliotecas que você mencionou também já visitei, são espetaculares. A da USP, para filosofia medieval, realmente, rapaz, pelo amor de Deus, é espetacular. Esse é um pouco do sentimento que eu tenho com o FOP, que é a Federal de Ouro Preto, né? Eu fiz graduação na UFOP, talvez foram um dos anos assim, extraordinários de minha vida. Eu gosto demais de Ouro Preto, estou com uma saudade retada de lá, porque, né, assim, quero ver se eu me organizo, mas essa vida nossa está difícil. Mas estou querendo ver se eu volto, faço um passeio por lá, ainda assim nos próximos anos, porque eu estou com realmente saudade. Gosto muito da ideia de Ouro Preto e tudo, mas não tenho nenhum, tipo assim, não tenho vontade de voltar lá, entendeu assim? Não teria vontade de dar aula lá, por exemplo.
Então, que é sim, isso, assim, acho que os lugares marcam a gente positivamente, ainda bem, né? sim. E eu fui o IFIX também é um lugar que eu gostei muito de estudar e tudo, é um prédio bonito ali no centro do Rio de Janeiro, quer dizer, eu ia para aula de bonde, cara. Você imagina ainda você pegar o Putz. bonde para ir para aula, voltar de bonde da aula, né? Eu me sentia muitas viagens ali dentro, mas ainda assim é, são lugares que a gente passa e eu acho que é isso que é bom. Eu tenho muito, a minha orientadora no doutorado, ela tem muito isso, assim, que ela estudou na Unicamp, inclusive, ela foi, Sim. estudou e falou, agora eu vou voltar para minha terra para poder contribuir aqui na minha terra, né? Aham. Que é aqui no Nordeste, né? Que a gente precisa fazer Sim, isso. sim. Bom, mas, Evaniel, você, rapaz, é um professor querido, todo mundo me falando aqui, melhor professor de Ah, filosofia obrigado. educativa e tudo. Meus alunos não falam nada, você tem ideia de como é que é a diferença, né? Meus alunos nem comentam nada. Quando eu vou nas lives, aí ninguém fala nada. Mas, Obrigado. no caso básico, para a gente vai tomar o tempo aqui, para não ficar na Sim. esculhambação, que tem que fazer umas 3 lives para gastando as piadas. Aham. É, Hoje em dia, cara, assim. E aí, Sérgio, beleza? Sérgio é um amigo aqui, recorrente e também Pronto. interessado nessa conversa. Mas Perfeito. no caso, Daniel, como é que Hum, está hoje os estudos, sim, se puder falar, né? Medievais e os estudos em Tomás, assim. O que eu quero dizer? Assim, mais ou menos como as coisas estão acontecendo, o que tem assim, de sim. grandes, entre aspas, novidades aí entre aspas, né? Assim, que são coisas que, por exemplo, que no pensamento, muitas vezes, é, é aquele texto que ele traz uma novidade tão grande para o conhecimento. Aparece um livro novo, aparece uma forma nova de interpretar, aparece uma coisa que o autor conheceu, e isso ajuda a esclarecer às vezes. Mas no caso, Aham. o pensamento medieval, como ele é visto hoje, porque a Idade Média tem muitos momentos, né? Assim, você quer falar mal de alguém, chama ele de medieval, né? Assim, é Exato, básico. exatamente. E no caso de Exatamente. especificamente Tomás, como é que estão isso aí? Como é que está isso aí hoje? Ô, Elton, assim, a gente vive um momento em que é, os estudos medievais, e isso não vale apenas para a filosofia, mas também vale para a história, enfim, vale para várias disciplinas, inclusive a história da ciência, né? Uhum. Para quem se interessa para a história da ciência, os estudos sobre Idade Média, aí no sentido geral, filosofia, teologia, história da ciência, a própria história, algumas teorias políticas, enfim, de um modo geral, a Idade Média, sobretudo da década de 60 para cá, poderíamos dizer que ela foi redescoberta, né? Ela foi redescoberta. Sobretudo, antes, nós já temos os estudos muito consistentes antes, aí eu posso citar o Marité, que você conhece, posso citar sobretudo o Gilson, né? Sobretudo o Gilson. Enfim, nós temos uma certa redescoberta da Idade Média. Isso, o Gilson no âmbito da filosofia, mas nós temos o Jacques Legoff no âmbito da história, enfim, o próprio Liberat no âmbito da história da filosofia em específico. Então, assim, de um modo geral, a Idade Média ela está sendo estudada de modo muito sério, há mais ou menos uns 50 anos, de modo muito sério, com gente muito séria estudando a Idade Média, de um modo geral. Tem um item na Idade Média que tem lançado, que tem, assim, na verdade, um item com bastante interesse, né, que é os estudos em epistemologia e teoria do conhecimento. Tem grupos muito fortes nos Estados Unidos, muito fortes mesmo, que fazem um diálogo entre a filosofia medieval e os estudos recentes de epistemologia, de teoria do conhecimento, etc. Então, assim, nós temos uma redescoberta de um modo geral da Idade Média, então, de um modo bem geral. E isso também diz respeito aos nossos cursos de graduação, e aí eu penso em específico no caso da filosofia. Apenas para dar um exemplo, quando eu fiz graduação em filosofia, havia apenas medieval 1. Agora tem medieval 1 e 2. Ou seja, veja como 2007 ainda era assim. Você tinha antiga 1 e 2, medieval 1, moderna 1 e 2 e contemporânea 1 e 2. Então, assim, mas por que medieval 1 você tem antiga 1 e 2, moderna 1 e 2 e contemporânea 1 e 2?
Hoje em dia eu acho que o pessoal abriu um pouco mais a cabeça e começou a perceber que a gente tem que estudar Idade Média, que inclusive é um nome terrível, um nome horroroso, que nós Uhum. deveríamos encontrar um outro nome para designar este período da história, enfim, a este período que não deveria ser, deveria ter um outro nome, não propriamente Idade Média, mas um outro nome, porque a Idade Média não está no meio entre duas coisas. Essa é a tese dos grandes medievalistas, tanto no âmbito da filosofia quanto no âmbito da história. Se você lê um Jacques Legoff, por exemplo, que é um grandíssimo historiador, e eu recomendo para aqueles que estão nos acompanhando, nós temos muita coisa do Legoff traduzido para o português, e aí já te respondendo como um ganho para nós brasileiros no estudo da Idade Média, seja na filosofia ou na história. Por exemplo, o Jacques Legoff, uma das teses do Legoff é essa: a Idade Média, a rigor, vai até o século XVIII. Então, assim, século XVIII, você ainda encontra coisas do século XVIII, o que a rigor é a Idade Média. Então, assim, a rigor você não tem propriamente a Idade Média. A rigor não é esse período intermediário que entre a antiguidade e a modernidade. Não, não é isso a Idade Média. Então, assim, isso é uma das teses que nos ajuda a entender que é um período rico, que deve ser respeitado e estudado como se estuda os outros períodos, entendeu? A Idade Média. E aí, dentro da Idade Média, enfim, eu te peço desculpa se eu estou muito vago, mas eu vou chegar agora em Tomás de Aquino e você vai me interrompendo e eu vou te Tranquilo, tá respondendo. tranquilo. Já que eu mencionei o Legoff antes de ir para Tomás de Aquino, gostaria de mencionar também uma outra grandíssima historiadora, não da filosofia, porque o Legoff não é historiador da filosofia, ele é historiador propriamente, que é a Regine Pernoud, que é uma Uhum. grandíssima historiadora propriamente, que eu recomendo. Nós temos muitas obras da Regine Pernoud traduzida para o português, traduzida para o espanhol, tá? Muitas Inclusive obras, sobre as vale a mulheres na pena. Idade Média, né? Ela tem Nossa, mulheres no tempo das espetacular, catedrais. sim. Isso, exatamente. A mulher no tempo das catedrais, a mulher no tempo das cruzadas, a origem da burguesia, Christine de Pizan, que é uma obra que está do francês, foi traduzido para o espanhol, e o De Garda de Bingen, que é uma outra obra que está traduzido para o português, da Regine Pernoud. Acabou de Enfim, ser deve ter uma relançado outra. agora. Sim, sim. Então, é uma outra autora que, inclusive, junto com o Legoff, nos ajuda a entender que esse média da Idade Média é sem sentido. Uhum. Esse não está mediando nada. É um período como outro. Está ouvindo, mas está travado. Agora não está nem ouvindo. Não, e meu telefone está tocando aqui, para vocês terem ideia de como uma live real acontece, né? Dá um tempinho aqui para ver se a Daniel volta. E para a gente dar continuidade aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicioná-lo aqui de novo. Vamos ver. Está conectando, vamos ver. Caiu e você voltou aí. Voltou Eu estava agora? falando da Regina Pernod. Estava na Pronto, Regina pronto, Pernod. voltou. Pronto. Então, assim, é uma outra autora que nos ajuda a entender muito o que é a Idade Média, né? A Regine Pernoud, e que eu recomendaria, juntamente com o Legoff, a Regine Pernoud, para entender o próprio conceito do que é a Idade Média, enfim, ajuda muito, 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 muito. O Legoff e a Pernoud ajudam muito, embora não sejam historiadores da filosofia, sejam historiadores propriamente de ofício, esses dois autores, nos ajudam muito a entender. E agora sobre o Tomás de Aquino. Assim, Elton, o estudo, você iniciou a nossa conversa falando dessa questão mais profissional, né? Mais técnico e profissional dos estudos. Nós não temos propriamente, e aí eu vou dizer como um estudante de universidade pública, porque assim, não só eu estudei na escola pública no período da infância, da adolescência, só estudei em escola pública e depois fui estudar sempre em universidade pública, então eu tenho essa cabeça do público, do que é o público. Eu tenho uma cabeça do leigo, do que é laico, do profano. Então, nessa perspectiva, o que eu venho aprendendo nas escolas públicas que estudei, nas universidades públicas,
é que eu aprendi a diferenciar o profissionalismo, que assim, o que o bom do público é o profissionalismo, que há uma distinção entre o profissional e aquele que é propriamente o devoto, ou aquele que fica elogiando, enfim, o seguidor. Então, assim, o meu olhar para a Idade Média, o meu olhar para Tomás de Aquino é um olhar profissional. Não deixa de ser um olhar de amor, de carinho, mas é um olhar do profissional e daquele que sempre esteve numa instituição pública, entendeu? Então sempre tem esse olhar. Então, nessa perspectiva, os maiores estudiosos de Tomás de Aquino eu sempre vinculei às universidades públicas. Não que não haja profissional competente em universidade particular, mas veja só, como que nós medimos a questão do profissionalismo e da tecnicidade do trabalho em filosofia medieval e em Tomás de Aquino? Pelos periódicos e pelos livros lançados. Afinal de contas, a pesquisa teórica, você só sabe o que é que um teórico diz quando a pesquisa é estritamente teórica, seja na filosofia ou em qualquer outra ciência humana, quando ele produz, quando ele publica, seja livro, seja artigo, seja jornal, seja o que for, não é verdade? Então, assim, o critério é, publicou? Então, assim, eu acompanho as publicações. Dentre as publicações que eu acompanho, aqueles mais sérios a respeito de Tomás de Aquino estão vinculados às universidades públicas. Estão vinculados aos periódicos das universidades públicas. A única exceção é o Cláudio Henrique de Lima Vaz, o famoso Padre Vaz, recentemente falecido, que é um espetáculo, realmente. O Padre Vaz é de uma erudição surpreendente, realmente, assim, é eruditíssimo. Mas o Padre Vaz foi professor da UFMG, né? O Padre Vaz não foi só professor da FAGE, ele foi professor da UFMG. Então, assim, ele realmente é espetacular, um grandíssimo estudioso de Tomás de Aquino, embora seja filósofo com F maiúsculo. Então, ele não é só um comentarista, um estudioso de Tomás de Aquino. Ele também é um filósofo com F maiúsculo. Então, você tem o Padre Vaz. E, tirando o Padre Vaz, em solo nacional, nós temos o professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, que é aposentado pela Unicamp e que deu aula na PUC de São Paulo. Né? Mas agora, no momento, o professor Carlos Arthur acho que não está dando aula. Não está dando aula. Inclusive, eu tive a alegria de ser avaliado pelo professor Carlos Arthur aqui na UFES. Né? Se eu não tivesse estudado para passar, eu não teria passado, porque o professor Carlos Arthur é retado. É retado mesmo, é retado. Então, assim, nós temos, só que o professor Carlos Arthur trabalha mais a questão das ciências, né? A classificação das ciências. Então, eu diria que nós temos esses dois brasileiros de fôlego que estudaram a obra do Tomás de Aquino, o Padre Lima Vaz e o Carlos Arthur. Estudiosos mesmo, nós temos outras pessoas que leem Tomás de Aquino, mas estudioso, alguém que se debruça sobre a obra de Tomás de Aquino, nós não temos no Brasil, vinculado às universidades públicas. Elton, não estou dizendo que não tenha pessoas competentíssimas, muito eruditas, eu estou falando de estudioso, pesquisador, aqueles que se debruçam sobre a obra, que já leram o comentário à física, o comentário à metafísica, o comentário à ética, não só a Suma de Teologia, porque o Tomás de Aquino não escreveu só a Suma de Teologia. Nós não temos no Brasil alguém que, de fato, publique, então, se tem, não publica, porque eu não conheço, que publique livros e artigos sobre a obra do Tomás de Aquino. Nós temos um ou outro gato pingado que escreve sobre a teoria do conhecimento, escreve sobre não sei o quê, mas estudioso de fôlego, como o Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento e o Lima Vaz, nós não temos. Não sei se eu te respondi, mas me pergunte, que aí eu vou falando. A gente vai, tem especialistas em partes, né? E é isso que quer dizer, né? Não necessariamente da obra, né? Isso, e aí, não sei se todo mundo aqui está acompanhando, mas no caso, quando o Evaniel fala periódicos, ele está falando de revistas acadêmicas especializadas, né? Os periódicos são isso, assim, é como a gente costuma chamar, no geral, no jargão acadêmico, né? E esse é um critério comum, né? Que a gente vai tendo muita necessidade de perceber, né? Eu penso assim, por exemplo, que o Legoff, a Regine Pernu, quer dizer, são autores que são bons de ler, são importantes de ler, e você lê bem, assim, no sentido de que é uma leitura que não é
Lógico, tem umas Uhum. horas ou outras, mas no geral você tem, eles têm livros muito agradáveis, né? É, Então, de acho que a fato. Regina Perron, ela tem um livro, A Idade Média Contada aos Meus Sobrinhos, aos Meus Filhos, uma Isso. coisa assim, que é um livro É. também que é de introdução, né? E no Aham. caso da filosofia, a gente tem também esse espaço de discussão. Eu não conheço esse Cláudio que você falou aí, mas eu conheço um pouco o Lima Vaz. Inclusive, hoje a FAGE vai começar o colóquio Vaziano, que eu acho que é o Poxa. 13º, começa hoje, e eles vão transmitir pela internet, né? Hoje tem a palestra de abertura, acho que é hoje, amanhã e talvez sexta, mas tenho certeza que começa hoje. Aham. E é um autor que é isso, assim, quer dizer, a gente tem autores como o Lima Vaz no Brasil, né? E isso é algo extraordinário, né? Do ponto de vista do Perfeito. pensamento, né? Perfeito. E não podemos perder de vista isso, né? Exatamente. E aqui Jadilson apareceu, depois que eu reclamei, Jadilson, que é o meu orientando, apareceu para dizer que eu sou o melhor orientador de Henrique, ou seja, só tem eu. Você vê que é já uma forma de elogiar, não elogiando. Mas tudo bem, eu tenho memória, vou lembrar disso. Mas o Evaniel, e assim, no caso, hoje, como você se coloca dentro deste conceito que é aí o estudo do pensamento medieval e de Tomás de Aquino, né? Como é que está você nisso, né? Assim, no sentido, como é que você está agora, o que, que você projeta? Então, Elton, assim, vamos ver se eu entendi. Você está falando no sentido do que eu tenho feito com relação a. Do que você tem feito e o que você pretende fazer, né? Não é para você se elogiar, não. Fique tranquilo, não é? Não, Não, eu pronto, sou tranquilo. grande. Não, não é isso, não. Mas Não, eu não, falo sem isso, assim, por exemplo, problemas. eu hoje, eu estudo pensamento contemporâneo, né? Então Aham. eu tenho mais ou menos o que eu estou fazendo, o que, que eu estou projetando, assim, tanto dentro Pronto, do não, que eu já perfeito. faço, como com algumas coisas que eu viria fazer. É mais ou menos dentro disso que eu estou te perguntando. Perfeito, 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 Elton. Então veja só, nesse Porque o que, momento que eu eu quero tô. com isso, Sim, sim, Daniel, é que as pessoas vejam o que um estudioso acadêmico de Tomás está fazendo e está pensando em fazer. É mais ou menos isso. perfeito, perfeito, perfeito. Então, Elton, nesse momento, até por conta da própria. Acho que do momento em que a humanidade está vivendo, de um modo geral, e eu nem estou falando de pandemia, eu estou falando das reflexões que nós estamos querendo ou não, seja aqueles que querem ou aqueles que não querem, vão ter que, pelo menos, no mínimo, pensar a respeito das minorias. Então, assim, como estudioso da Idade Média e como estudioso de Tomás de Aquino, nesse momento, os meus projetos em Idade Média e em Tomás de Aquino visam dialogar com o que nós estamos designando hoje de minorias, entendeu? De minorias. E dentro do que nós estamos designando de minoria, a nível mundial, encontra-se a noção de mulher, a noção de fêmea, enfim, como você queira, como a pessoa queira nomear, mas a noção de mulher. Então, nesse momento, eu estou interessado e estou trabalhando já há um bom tempo, na verdade, sobretudo dos últimos 2 anos, sobre a noção de mulher em Tomás de Aquino. E aí eu estou com um projeto, inclusive, que iniciou esse mês, um projeto aprovado pela UFES, que é sobre. Que é uma relação entre o Tomás de Aquino e um outro contemporâneo dele, que é o Boaventura de Bagnoregio, que eu também leio e estudo o Boaventura de Bagnoregio, que é um franciscano, né? Então, eu estudo Tomás de Aquino, que é um dominicano, e o Boaventura de Bagnoregio, que é um franciscano. E aí, esses dois autores têm muita coisa em comum e tem muita coisa que, não, que, assim, que realmente são muito diferentes. Inclusive, o Tomás de Aquino, em seus textos, critica explicitamente o Boaventura de Bagnoregio. Como esses autores eles não dizem o nome dos seus oponentes, eles costumam usar o termo, o pronome indefinido aliqui, algum ou alguns. Em muitos momentos de sua obra, da Suma de Teologia e do comentário às sentenças, o Tomás de Aquino se refere ao Boaventura como aliqui, o aliqui, enfim, para discordar, inclusive para criticar o Boaventura. E aí, estudando a crítica entre esses dois, a discussão entre esses dois autores, eu percebi que eles têm
uma noção de fêmea que tem um certo... A noção de mulher, que mulher e fêmea eu vou tomar como sinônimo nesse momento, porque diz respeito à filosofia da natureza, eles têm uma compreensão semelhante num ponto e dispare num outro ponto. No caso aqui específico, para o Boaventura, quando há a concepção do feto na fêmea, e qualquer fêmea, aí no caso não é especificamente a mulher, a fêmea ela também é ativa no ato da concepção do feto, seja o feto que for, qualquer concepção vivípara. No caso do Tomás de Aquino, a fêmea é sempre passiva no ato da concepção de qualquer feto no âmbito da geração vivípara. E aí, estudando esses dois autores, eu percebi então que eles possuem um elemento comum, que eles veem a fêmea, aí eu estou realmente resumindo para chegar onde eu preciso. Eles têm uma concepção comum, que é uma concepção aristotélica da fêmea, e aí eu não falei sobre essa concepção, acho que não preciso, que é comum, e tem uma concepção que é no que diz respeito, sobretudo, à geração, propriamente a geração. Voltou, parece que caiu e voltou. E aí pesquisando isso, eu me interessei como é que uma mulher poderia compreender, porque a proposição é, a fêmea é um animal imperfeito, que é a proposição que eu estou estudando agora, que é uma proposição de Aristóteles, que Aristóteles sustenta num texto dele nomeado A História dos Animais e num outro chamado A Geração dos Animais. Sobretudo na geração dos animais, o Aristóteles define fêmea como o macho falho ou macho imperfeito. E aí o Boaventura recupera essa definição, o Tomás de Aquino também, e eles endossam essa definição. E aí eu queria entender como é que uma mulher filósofa compreende essa definição. E aí encontrei uma autora do século XIV, chamada Christine de Pizan, que compreende numa outra perspectiva essa mesma definição de fêmea. E aí, para ela, a fêmea não é um animal imperfeito, mas é um animal perfeito. Aí ela troca da imperfeição para a perfeição. E sua justificativa é uma justificativa metafísica. Eu sei que pode parecer um tanto rebuscado isso que eu estou falando, mas eu vou chegar no ponto. Esse meu linguajar um tanto rebuscado é para chegar no ponto. Todo mundo dá esperança aqui, continua aí. E aí, enfim, para dizer que aí eu resolvi estudar a noção de feminino no Tomás de Aquino e em mulheres. Então, nesse momento, eu estou concentrado em duas palavras, em Tomás de Aquino e em outros autores que eu vou citar daqui a pouco. É a noção de fêmea e a noção de natureza. São as duas noções. Então, eu estou investigando duas palavras, natureza e fêmea, em Tomás de Aquino, no Boaventura de Bagnoregio, em duas autoras. E o Degarda de Bingen, que é do século XI, século XI, e na Christine de Pizan, que é do século XIV, XIV. Então, nesse momento, eu estou investigando, nesses quatro autores, duas palavras. O que é que eles entendem por fêmea e o que é que eles entendem por natureza, para tentar entender o que é que significa dizer que a fêmea é um animal perfeito por natureza ou um animal imperfeito por natureza. No caso, para Christine de Pizan é um animal perfeito por natureza, para Hildegarda de Bingen, para Tomás de Aquino e para Boaventura de Bagnoregio, ela é um animal imperfeito por natureza. Então é isso que eu estou investigando nesse momento, para um dia conseguir chegar na atualidade e discutir as questões da minoria, mas eu ainda não estou discutindo, eu ainda estou no âmbito propriamente da exegese dos textos desses autores medievais, Elton. Que é uma coisa que é isso, né? Tipo assim, que você não vai pegar um texto só e vai sair falando sobre ele. Você vai primeiro procurar o que eles fizeram no mais extensivamente possível das obras deles que são possíveis acessar. Hoje em dia é um pouco mais fácil, né? Sim. Mas não em português, geralmente, né? E vai disso ler lá, ver se houve mudanças, se houve compreensões, deslocamentos, né? E depois colocar um para conversar com o outro e depois começa a falar. É isso que as pessoas mais ou menos uns 10 anos, Elton. Mais ou menos uns 10 anos para eu começar, para eu conseguir conversar com as pessoas. Daqui a 10 anos eu vou conversar. Então, na atualidade. É isso que eu falo com as pessoas, assim, quando é que você vira um especialista no autor? Eu falo assim, ó, você pode até começar a publicar coisas sobre esse autor ao longo do caminho,
Mas se você, depois de 10 anos, você já pode dizer que você é um especialista. Antes dos 10 Aham. anos, é meio difícil que Mesmo. você tenha conseguido realmente se tornar um especialista ali. Exatamente, Você perfeito. estuda aquele autor, você não é um especialista nesse autor. Aham. E no caso aí, você está se tornando um especialista num tema que é Sim, pouco. Que a gente tem noção pequena desse tema relacionado com a questão da Idade Média, né? É aquilo que eu aham. estava até pensando quando você estava falando. Quer dizer, a Idade Média, esse nome Idade Média é dado por quem fez bullying com a Idade Média, né? Quer dizer assim, a turma Exatamente, é o colocou um bullying. apelido ali na Idade Média, um apelido que era um apelido bem ruinzinho, bem terrível, Uhum, uhum. e a gente, enquanto humanidade, passamos a designar isso. Quer dizer, os iluministas chamaram a Idade Média de, basicamente, os iluministas, né? Mas chamaram a Idade Média de Idade Média, de Idade das Aham, Trevas, parará, e eles eram a luz, e aí todo mundo começou a aham. chamar a Idade Média de Idade Média, como um período que Exato. atrapalhou ali, né? Fez uma Sim, barreirinha entre antiguidade e modernidade, e exatamente. também, ou trevas, ou coisas assim. Então, que é isso que precisa realmente recuperar. Agora precisa arranjar uma palavra, né? Para poder colocar no lugar, Exatamente. porque. E também Exatamente. ter paciência, né? Até porque a Exatamente. gente vê que os autores especialistas em idade média também chamam de idade média, Aham. né? Pelo menos até agora. Exatamente, é. Que é o nome, né? Ô, Elton, só para aproveitar, deixa que você está falando, que inclusive para o pessoal que está nos acompanhando, porque você falou mais cedo sobre, por exemplo, o pessoal que está ganhando dinheiro, etc e tal, com aulas assim, enfim, para o pessoal ter cuidado, porque a autodenominação, tipo assim, eu sou fulano, assim, sobretudo com relação a esses autores vinculados à religião, né? Como esses grandes teólogos. Aí o pessoal começa a ler, depois de 2 anos, já é especialista em Tomás de Aquino, né? Já é especialista em Boaventura, enfim, já é especialista no Duns Scotus. Para o pessoal ter um pouco mais de cuidado e calma quando escutarem aí. Por que eu digo isso? Porque hoje no Brasil, porque inclusive o tema da nossa live é Ler Tomás de Aquino hoje. Hoje nós temos muito o pessoal no Brasil e fora, que mora fora, mas que fala para o brasileiro, que auto se adjetiva, né? Então tem que ter Uhum. muito cuidado, porque como você falou muito bem aí, a gente costuma esperar muito tempo. Eu estou com esse projeto agora robusto sobre a natureza e a fêmea nesses autores, porque eu já venho trabalhando com o Tomás de Aquino desde 2007. Desde 2007 que eu venho trabalhando com o Tomás, com a obra do Tomás de Aquino e tudo mais. Então venho. E aí, lá em 2013, 2014, eu comecei a trabalhar com Boaventura. Então eu já tenho um certo período assim trabalhando com esses autores para eu me colocar. Inclusive, que eu deveria ter falado isso para você, eu estou preparando alguns artigos sobre o Tomás, sobre o Boaventura, sobre a Cristine de Pizan. Estou preparando um livro também, espero daqui a 2 anos que ele esteja pronto. Eu estou preparando também um livro que você perguntou, né, sobre o trabalho do medievalista e tal. E aí eu estou preparando tudo vinculado ao Tomás de Aquino, claro. Seja o que for, eu vinculo ao Tomás de Aquino porque não, tenho que vincular ao Tomás de Aquino porque é minha área realmente, é o autor Uhum. que eu me debruço. Seja para criticar, seja para concordar, é o Tomás de Aquino. Então eu pediria ao pessoal que tenha um pouco de cuidado com esses que enfim, que ficam se colocando como porta-voz de Tomás de Aquino. Tem muito isso no YouTube, inclusive, que são os porta-vozes do Tomás de Aquino, e aí qualquer coisa eu vou dar a resposta tomista para isso. E às vezes a pessoa nem não tem, não estudou propriamente o autor. E eu nem estou falando de saber latim, porque tudo bem, tem que saber latim, mas não é só saber latim. É realmente ter um período já de trabalho, de concentração. Então tenham muito cuidado com o pessoal que inclusive outro dia, eu não vou citar nome, mas um youtuber muito famoso que faz campanha para o atual governo, tem uma foto dele que atrás tem a Suma de Teologia do Tomás de Aquino, assim, aquela das Loyolas, né? Então Uhum. veja, e o que esse YouTube, sei lá o que, esse sujeito anda fazendo não parece coincidir muito com a racionalidade proposta pelo Tomás de Aquino. Então, assim, E não entende? é Então só a sua Tomás, pergunta é muito não é isso, pertinente. assim, A não é sua só pergunta é Tomás. pertinente. Eu fico vendo aí, tipo, muita gente também se colocando como.
como especialista, assim, por exemplo, de autores que eu estudo, quer dizer, e que eu fico assim, falo, rapaz, e olha aí, tipo assim, tem autores que eu tô mais ou menos, quer dizer, por exemplo, Lima Vaz. Eu Aham. nunca publiquei nada de Lima Vaz. Estava pensando agora, nesse evento, eu pensei em mandar, e tive uma situação, acabei não mandando. Mas poderia ser agora. Aham. Os autores da fenomenologia, né, que eu estudo aí já há algum tempo, Sim. Russell, Edith Stein, Riquet e Max Scheler, quer dizer, você vai vendo que aí você vê, você está lá de bobeira, né, passeando ali pelo YouTube, passeando pelo Facebook e vê custo sobre tal autor, né? Aí você fala, nossa. Aí, por exemplo, Edith Stein, por exemplo, Maria Cecília lançou um curso. A Maria Cecília tem total condições de dar um curso. Ela é uma professora, estudiosa, Aham. faz mestrado, doutorado, participa dos eventos do encontro que tem a cada 2 anos da Edith Stein. Beleza, mas ali é uma pessoa que tem uma trajetória. Você Perfeito, acompanha a perfeito. trajetória dela e ela também publica e está aí Aham. tá fazendo parte do esforço de tradução. Mas assim, você tem que olhar e ver quem é essa pessoa. Né? No caso Sim. dessa aí, que eu dei um exemplo, existem outros, obviamente, e uma pessoa que, sei lá, tem 5 anos de filosofia no máximo, Aham. né? E que não tem uma história. Esse aqui é o meu medo, porque na filosofia o cara se diz, né, especialista e ninguém muitas vezes, e é bom de retórica, as pessoas não acreditam, quer dizer. E outra Aham. coisa que você colocou aqui que é uma coisa muito curiosa, a maioria das pessoas, talvez até porque tem poucas edições de outros livros de Tomás em português, mas a maioria das pessoas que, quando vão falar de Tomás, que se colocam aí, né, como as pessoas, elas não Aham. leram a Suma, mas se leram, leram a Suma, entendeu? Se É. tiver acesso a um texto, foi a Suma. Aí alguns colocam a Suma teológica, a Suma contra os gentios, mas Aham. Tomás tem muito mais obra do que só isso, né? Então, assim, Perfeito, Elton, perceber que o exatamente. estudo da obra é uma coisa diferente. Então, para Uhum. você pode ser especialista num ponto específico sobre a obra de Tomás. Tudo bem? Aham. Ok. Mas muita gente se coloca como especialista em Tomás e não leu nem a Suma, quer dizer assim, leu os manuais sobre a Suma, né? É, Que a gente sabe exatamente, que a perfeito. manualística, Sim, até hoje, ela é que encampa muita parte disso que é dito, que é tomismo, que a gente sabe perfeito. que está longe de tomismo, não, que estudo sobre Tomás, que não deixa Aham. de ser. Então, você falou, tem muita gente que se apropria do ponto de vista religioso, mas tem muita gente que se apropria da filosofia. Por isso, né? Porque fica muito mais fácil vender uma filosofia é, muito chapada, né? Sem todas as nuances e dificuldades. Quer dizer, Sim. é aquele negócio, por exemplo, você falou do latim, eu poderia falar do alemão, de Edith Stein ou Sim. Russo. Quer dizer, tem uma hora lá que tem uma palavra no alemão lá, rapaz, que você fica 200 anos para saber. Eu estou falando de alemão, não estou falando de latim, que é muito mais Sim. muito mais antigo, e aí vai ter as mudanças, né, do Sim. tempo que lá sofreu. Sim, sim, Tem sim, sim, toda uma sim. coisa, mesmo que hoje seja uma língua morta, e que isso facilite, entre aspas, Aham. determinadas entradas nela. Mas então, assim, isso justamente que eu queria, né? Que a gente tivesse essa clareza, que os estudos sobre Tomás e a Idade Média, eles são estudos importantes e são estudos que precisam, não é coisa do passado, né? Coisa assim que não Não. vale, não faz mais sentido. A Nossa outra Senhora. coisa é que existe um panorama disso importante que deve ser observado. E a outra é que você pode, inclusive, inovar nos temas que normalmente se estudavam sobre os autores, que é o caso aí que você Aham. está começando a estudar sobre a questão Exato. do feminino, né, da fêmea, Aham. aqui da científica do Exato. feminino, e da mulher, Isso. que vai ser um outro passo, Aham. no pensamento de dois homens, Aham. Tomás e Boaventura, e duas mulheres, H. von Bingen e a Bizan, aí, que eu não. Catarina de Aham. Bizan, Catarina? Cristine de Pizan. Cristina de Bizan. E aí eu fiquei pensando aqui, você falando disso do Boaventura e o Tomás, eu lembrei do Ratzinger, que fez doutorado em Boaventura, né? Em É, teologia, sim, mas foi em sim, sim. Boaventura.
Bom, Vaniel, estamos quase aqui, faltam uns 4 minutos para acabar Aham. a live. E aí eu queria te perguntar o seguinte: quais indicações de leituras, você já deu umas, né? Mas para quem está interessado em filosofia medieval e em Tomás de Aquino, assim, por exemplo, uma pessoa que já faz filosofia, você dá uns livrozinhos mais, Aham. né? E uma que Aham. não estuda filosofia, mas quer ver como é que é, o que que Sim. poderia, né? O que que você indica aí? Então, tem um texto. Nós temos. Tem o professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, que eu citei mais cedo, tem um texto bem pequenininho em português sobre Idade Média, sobre filosofia medieval, que agora eu não me recordo o nome do texto, mas se procurar na internet Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, Idade Média, vai encontrar, que agora eu não me recordo. Tem um outro texto também sobre Idade Média do professor Alfredo Storck, da Federal do Rio Grande do Sul, que é um grande medievalista brasileiro, professor Alfredo Storck, que é também o título, eu não vou me recordar, mas pelo nome do professor é possível encontrar na internet para comprar também. Agora, tem os textos do Alain de Liberat, né? Do de Liberat, qualquer coisa do Liberat traduzido, tem muita coisa traduzida para o português sobre Idade Média. Então, tudo isso sobre Idade Média. Esses três autores, que eu já citei a Regine Pernu, né? Então, que eu faria questão de citar, eu já citei. Então, tem o professor Carlos Arthur, o professor Fred Storck e o Liberat, que é um francês que é traduzido para o português sobre Idade Média geral. Sobre o Tomás de Aquino, eu indicaria o Jean-Pierre Torrel, que é, não sei se ele é búlgaro, holandês, mas enfim, mas trabalha na França, que está traduzido para o português. O título da obra do Torrel é Iniciação a São Tomás de Aquino, Sua Pessoa e Obra, se não me falha a memória. Só é colocar Torrel no Google, que está traduzido para o português. É um excelente texto sobre que é uma biografia sobre o Tomás de Aquino, só que é uma biografia não apenas, ele não está apenas vinculado à data, mas ele trabalha questões conceituais e etc. ali. Tem esse texto do Torrel e tem um outro texto também, quem quer ver um Tomás de Aquino um pouco mais não menos inteligente, mas um Tomás de Aquino mais vinculado à evangelização, ao pastoreio, à questão da espiritualidade do Tomás de Aquino, pode ler o texto, um texto também traduzido para o português do Torrel, que tem um título sobre Tomás de Aquino, mestre espiritual, se não me falha a memória. Veja, dizer espiritualidade não é dizer não inteligência. No caso do Tomás de Aquino, dizer espiritualidade não é sinônimo de dizer não inteligência. Ali também a inteligência do Tomás de Aquino é abordada. Então teria esses dois textos do Torrel, para quem se interessar pelo Tomás de Aquino, assim, para introduzir, realmente eu recomendaria esses dois textos, assim, bem introdutórios sobre o Tomás de Aquino. Recentemente foi lançado o texto do Você vai ficar para a Gardner. próxima, Daniel, porque falta 30 Ou... segundos para acabar. Então pronto. Eu vou pedir ao Daniel que me mande o nome desses textos e eu coloco no YouTube, viu, gente? Lá, quando eu botar o vídeo no YouTube. Daniel, muito obrigado mesmo. Faremos brevemente outra live, porque você viu que tem muita coisa para falar e é sempre bom estar contigo, viu? Abraço aí na Obrigado, família, Elton. Obrigado a beijo das todos. meninas aí. Até a próxima. Tchau. Obrigado, até mais. Obrigado.